Olá, seja bem-vindo ao programa Podercast, esse programa que tem impactado muitas vidas e com certeza você vai ser impactado nesse programa. Então assista até o final e vai dando o like aí e vai compartilhando. Apóstolo Denardi, seja bem-vindo ao nosso programa. Até que enfim. Tentando faz um tempinho. É que, na verdade, a gente tem uma agenda muito ativa, né? E eu tenho, assim, muita gratidão ao Pai por aquilo que Ele tem feito, está fazendo e com certeza irá fazer. Sabe, amado, a gente ora muito para estarmos no local certo, com as pessoas certas. E eu não aceito um convite ou estou em qualquer lugar por estar. Eu procuro estar onde Ele quer que eu esteja. Esse é o fato. Você já me convidou várias vezes, mas agora eu senti no meu espírito. Por isso estou aqui para te servir. Oh, glória a Deus, que bênção. Creio que vai ser uma bênção, então já vai compartilhando, que nem eu falei. Apóstolo, eu sempre pergunto para os convidados o início de tudo, porque é algo muito importante falar desse início, se nasceu num lar cristão, se converteu depois, como começou a fé na sua vida. Na verdade, eu tive uma experiência muito forte com a presença de Deus quando eu tinha 13 anos de idade. Dentro da igreja católica, cantando a oração de São Francisco. Na verdade, eu não tinha entendimento, simplesmente nós estávamos fazendo uma crisma e veio uma presença muito violenta. Eu fui extremamente impactado. Só que eu não tinha conhecimento, nem entendimento, mas a experiência eu tive. Foi tão marcante que eu me lembro até hoje. Mas os anos foram anos assim, depois muito gratificante. Deus me deu muito. Com 19 anos eu tinha já muitas coisas. E, de repente, um convite para estar numa igreja. Eu fui no ensaio, eu não fui no culto. Era próximo do Natal e eu entrei numa igreja evangélica pequenininha no interior de São Paulo. E quando eu entrei e sentei, a mesma unção veio sobre a minha vida de uma maneira muito violenta. E eu nunca mais fui a mesma pessoa. Houve uma transformação radical na minha vida, muito radical. A ponto da minha família não aceitar essa transformação e minha mãe me tocar de casa, meus irmãos querendo me prender. E foi uma conversão violenta, radical e com muita paixão. Com muita paixão pela presença. Com muita paixão pelo Espírito Santo. Eu tive uma experiência tão real, tão impactante. Minha vida nunca mais foi a mesma. E meu foco a partir daquele momento foi exatamente o que eu vivo hoje. Servir com o coração apaixonado, desprendido e disposto. O que o Espírito Santo fez no meu espírito, eu creio que pode fazer com qualquer pessoa e você que está nos assistindo e nos vendo. Nós temos uma história. Nós precisamos entender isso. Qual é a tua história? Porque eu me deparo com muitas pessoas totalmente desfocadas. É como um barco à deriva num alto mar. Não sabe quem são, não sabe o propósito da sua existência e não sabe para onde estão indo. Você que está nos assistindo, você tem a resposta dessas 3 perguntas? Quem você é? Isso é muito importante, pastor. Verdade. As pessoas entenderem quem são. Porque temos uma história revelada, entenda, num livro. Porque quando nós estamos sendo formados no ventre da nossa mãe, Deus escreveu a nossa história em seu livro. E nós precisamos entender o que Ele definiu como propósito da nossa existência. Por isso, conhecer o Espírito Santo, entender e amá-lo, é o propósito e o projeto da nossa existência. Porque é Ele que vai introduzir Cristo no nosso viver. É Ele que vai revelar no nosso espírito a nossa história, o nosso propósito da nossa existência e para onde nós estamos indo. As pessoas vivem totalmente desprendidas desta revelação.
porque não tem uma experiência com o Espírito Santo. Eu não estou falando no contexto religioso. Eu não estou falando de você frequentar qualquer tipo de denominação. Eu estou falando de você ter tua intimidade com Ele, teu relacionamento com Ele. E foi exatamente isso que aconteceu comigo quando sua presença se manifestou de uma maneira tão violenta, tão graciosa, que eu mergulhei meu coração em conhecê-lo. E eu estou debaixo dessa unção por 43 anos. Glória a Deus. E desse momento, dessa experiência forte que você teve nesse ensaio, para o chamado, para o ministério, para ser pastor, que eu sei que você foi pastor local, de uma igreja local, demorou quanto tempo? Como foi esse processo para o chamado? Então, quando eu tive, como eu disse, a experiência, eu tinha uma plena convicção no meu espírito que ele estava me chamando. E eu me preparei para isso. Debaixo de direção, temor, orientação e buscando ter informações sérias, debaixo de uma revelação de impacto, pelo qual traria no meu coração conhecimento. Esse é o fato. Porque muitas pessoas não têm informações do céu no seu coração. E por não ter informações do céu no seu coração, ouvindo claramente o som do céu, eles estão fazendo coisas em nome de Deus pelo qual Deus nunca pediu que fizesse. Eu conheço líderes, pastor, no mundo todo. E eu digo assim, com o coração partido. Quantas pessoas fazendo coisas em nome dele, em nome de Deus, pelo qual Deus nunca pediu que fizesse. Existe uma palavra que eu amo, chama-se vocação. Deus o Pai vai te vocacionar, por isso você precisa conhecer a sua história. Tá? Qual é o propósito? Qual é o teu destino? O que Deus espera de você? Quando Jesus disse em João capítulo 14, versículo 12, aquele que crê em mim fará as mesmas obras que eu faço e fará obras maiores. Obras maiores. O rei disse, aquele que crê em mim fará as mesmas obras, não menos. Olha o que Deus espera de cada um de nós. Faremos as mesmas obras e obras maiores, por causa da presença, por causa do empoderamento do Espírito Santo. Por isso, quando eu tive experiência com Ele, e você se entrega totalmente, Ele vai te conduzir. E claramente, o ministério começou a arder no meu coração. Mas qual o verdadeiro ministério? De estar apaixonado por Ele. De conhecê-lo em profundidade. E fazer exatamente o que Ele quer que seja feito. Porque quando você tem um encontro com Ele, e você permite, nesse temor, tá, ouvindo a sua voz e se desprendendo, você se torna a extensão de um reino, a extensão de um país chamado céu, sendo manifesto através do reino de Deus, do governo desse país, no seu espírito. Então você vai cumprir teu propósito. Por isso que eu me deparo com muitas pessoas frustradas, decepcionadas, porque querem fazer coisas pelo qual Deus não chamou. É muito prazeroso você fazer aquilo que Deus, o Pai, te escolheu para fazer. Por isso eu conheço muitos líderes cheios do Espírito Santo. Mas eu também conheço muitos líderes frustrados, decepcionados. Porque nunca foram chamados para fazer aquilo pelos qual eles estão fazendo, que não funciona. Não traz resultado. Sabe, eu amo a manifestação de um grande evangelista que chama-se Marcos. No capítulo 16, versículo 15, ele diz, os sinais seguirão aos que creem. Ali uma lista. E termina dizendo que Deus o Pai cooperava com eles, testificando a palavra por meio de milagres, sinais e maravilhas. Há uma testificação na tua vida daquilo pelo qual Deus te chamou? O céu está aberto sobre a sua cabeça? Há uma evidência clara de frutificação. Essa é a palavra. Frutos que engrandecem o coração do Pai. Frutos pelo qual você fica perplexo. Meu Deus, o que é isto? Por isso eu creio nos 5 ministérios. E eu desenvolvi o ministério evangelista. Eu amo.
de paixão isto. Tá? De mestre, eu amo a revelação da palavra. Pastor, eu desenvolvi isto numa igreja local por 29 anos. Você foi pastor local 29 anos? 29 anos. 29 anos. Mas de repente, a glória de Deus invadiu a minha casa e Deus está me chamando para um novo nível. Muitos não entendem isto. E Deus mandou que eu entregasse tudo, 29 anos de trabalho, e exercesse o ministério que eu estou exercendo hoje. O apostólico e o profético. Eu amo isto. Porque tem 5 ministérios da igreja. Evangelistas, pastores e mestres. Maravilhosos. Maravilhosos. Mas não são ministérios de rompimento. Os 2 ministérios de rompimento é o profético e o apostólico. Menosprezado, mal compreendido, dentro das grandes denominações, que colocam administradores, pelo qual não funciona. Funciona. O profético apostólico é o rompimento. É muito claro na palavra isto. 2 Crônicas, capítulo 20, quando Josafá estava trazendo avivamento para a nação de Israel, houve uma oposição violenta. O inferno se levantou de uma maneira violenta. O povo de Israel se reuniu para orar, Deus levantou um profeta. E houve uma voz de comando para que eles pudessem obedecer. Muitos começaram a questionar porque não havia lógica. Porque Deus mandou que os cantores estivessem à frente da batalha. Como? Você vai colocar um coral cantando para tropas adversárias? E lógico que houve murmuração, como sempre há, porque as pessoas têm dificuldade de crer na linguagem do reino, que não é o natural. É o sobrenatural. Uma vida acima de uma vidinha religiosa, de medo, de ansiedade, de incerteza, de insegurança. Aí o rei de Israel se levantou, Josafá, e ele dá uma revelação tremenda. Crê no Senhor, vosso Deus, estareis seguro. Crede em seus profetas e haverá um rompimento. É isso que nós precisamos. Esse romper em áreas pelo qual o inferno se levanta, ou melhor, desculpa, os demônios se levantam como opositores. Porque os demônios conhecem o destino de cada um que foi chamado por ele. Por Deus. E ele se levanta como opositor. Como romper com esse muro de contenção? Como romper quando os demônios se levantam e dizem daqui você não passa? E as pessoas ficam patinando, sem voz de comando, sem direção, sem posicionamento, sem uma fé funcional, não uma fé na alma. Eu estou falando de uma vida funcional, uma vida cristã que traz resultado. Porque os milagres testificam, entenda, a manifestação de um reino presente. É a testificação do teu estilo de vida. É a testificação daquilo que você crê, daquilo que você carrega, do seu auto-chamado. Nós estamos na Venezuela, por exemplo. Chegamos na Venezuela, os bruxos queriam nos matar. Eu entrei sozinho porque não deixaram a minha equipe entrar. De repente, em Caracas, um culto maravilhoso, pessoas curadas, um cego de nascença curado, sinais e maravilhas, abalou. Cultos com 14 mil pessoas, 2 mil pessoas curadas por noite. Os médicos vieram para examinar as pessoas curadas e se converteram. Isso é unção apostólica, unção profética. Deus o Pai quer que nós, como igreja, o corpo de Cristo, possamos funcionar como Deus definiu em sua palavra. Por isso eu amo a revelação de Pentecostes. Pentecostes, pastor, não é uma festa. É o coração do Pai sendo liberado no empoderamento do Espírito Santo. As pessoas precisam entender a obra da redenção. Porque a obra da redenção, Deus o Pai traz de volta o resgate do homem na sua função original. Autoridade, poder, graça, unção, capacitação. Cumprindo o propósito da nossa existência, visualizando e vivendo a eternidade no presente. Isso é glorioso. Isso é marcante. Isso é desafiador.
E quando Deus mandou que eu fizesse, como eu disse, entregar tudo, e eu morava em São Paulo, e fomos para Curitiba, eu e minha família, tínhamos meus filhos adolescentes, e as pessoas falaram, você está louco? Eu disse, não, estou apaixonado. Porque a ordem de Deus disse, não leve nada. Ele queria me ensinar uma lição, que nós, que você está nos assistindo, precisamos entender, depender dele. Por isso, se há um altar na tua vida, de relacionamento, existe o cuidado de Deus. Porque você cria uma atmosfera onde a linguagem desse reino se manifestará. Onde o seu coração se torna a extensão do céu na terra. Aí a tua palavra, entenda, está impactada com a palavra do céu. A tua maneira de pensar, de falar e de agir será totalmente diferente de um conceito religioso, de uma experiência religiosa. Você se torna cidadão de um país. Então você pensa como qualquer cidadão daquele país deve pensar. Você fala e age. E eu estou vivendo os melhores anos da minha vida. Os melhores anos da minha vida, pastor. Glória a Deus. Apóstolo, como eu falei aqui, o apóstolo Denaide tem 43 anos ministrando no Brasil e foi mais de 50 nações. Então, com certeza, muitas pessoas precisam ouvir essa história, esse testemunho, essa unção. E eu já acompanhando o apóstolo há muitos anos, quando eu vi uma vez o apóstolo ministrar, eu falei, né, lá em Mauá. Igreja Batista. Igreja Batista, acho que uns 20 anos atrás. e pelo menos eu entendi, posso estar errado, que uma chave dessa mudança de uma unção sobrenatural foi quando você foi novamente em Toronto, ou não? Teve uma ligação, ter ido lá em Toronto, receber essa unção? Sim e não. Sim, porque foi um aumento no nível de revelação. Mas a minha experiência foi pessoal. Pessoal. Eu vou falar para você por quê. Eu era um jovem já bem sucedido no sistema, dentro do sistema. Eu já era um pastor bem sucedido no sistema, tá? Porque todo pastor de sistema quer construir um grande prédio. Eu construí um grande prédio, não só um, vários. Todo pastor de sistema quer ser reconhecido humanamente falando e ter uma área de acesso. Eu era superintendente, várias igrejas. E de repente, nós estávamos numa reunião de oração e veio uma manifestação violenta da presença de Deus. Estamos com vários pastores de várias partes do Brasil e fora do Brasil. E eu vi aquela manifestação e eu comecei a ouvir pastores que começaram a questionar e duvidar. E eu entrei no barco, porque eram pessoas de referência minha. Eles começaram a questionar, porque as pessoas começaram a cair, começou a haver manifestações visíveis, e houve um questionamento e uma murmuração. E eu entrei no barco. Questionou também. Lógico, porque eram meus pessoas que eu tinha consideração como ministério referencial. Mas de repente veio um pastor, que é um grande amigo meu, que mora nos Estados Unidos, ele disse assim para mim: você é um jovem pastor. Você não pode falar algo que você não tem uma experiência. Você só pode falar se você tem uma experiência. Você precisa conhecer o Espírito Santo em profundidade. Isso mexeu comigo, pastor. Mas eu disse, não, mas eu oro em... Não, eu não estou falando da manifestação dos dons. Eu estou falando de conhecer o Espírito Santo em profundidade. Em intimidade. Isso mexeu comigo. Sabe o que eu fiz? Eu fui numa chácara, eu sozinho. Fiquei 5 dias orando e jejuando. E a minha oração é: tudo que é do céu eu quero. Se é do céu, eu quero ter uma experiência pessoal, porque eu não quero falar com a minha boca aquilo que eu não tenho conhecimento, nem entendimento e nem experiência. Esse é o erro de muitos.
Eu louvo a Deus pelo conselho daquele homem. Eu louvo a Deus. Foi a mesma coisa que Naamã. Naamã leproso, o profeta disse assim, vai lá e banha no Rio Jordão. Ele ficou doido. Como? Meu país tem águas mais transparentes. Aí veio um servo dele e disse, se o profeta tivesse pedido algo difícil para você, você faria? Se ele falou para banhar 7 vezes, o que você tem que perder? Faça. E foi exatamente o que aconteceu comigo. Aquele conselho mexeu comigo, rapaz. Eu fiquei 5 dias orando e jejuando. Eu quero ter uma experiência pessoal. O céu se manifestou, cara. E eu tive uma experiência tão profunda. Eu sinto a presença de Deus aqui. Uma experiência tão real, tão real. O céu se manifestou, o peso de glória veio sobre mim. Eu fiquei no chão grudado no chão. Ondas de amor entravam no meu coração. A graça invadiu o meu espírito de uma maneira tão profunda, tão profunda, tão profunda. E eu saí daquela experiência e eu fui ministrar numa igreja com 7.000 membros, uma quarta-feira. Eu estava tão cheio do Espírito Santo. Explodiu de milagres, irmão. Explodiu de milagres. Milagres impressionantes. Aí vinha um casal, o marido tinha verme de porco no cérebro. Saiu pelo nariz e caiu no meu pé. A mulher dele caiu no chão. Pum. E a boca dela se encheu de ouro. Quando eu vi aquilo, eu disse, nunca mais eu questiono o poder de Deus. Porque eu tive uma experiência. Por que as pessoas muitas vezes questionam o sobrenatural? Porque não tem experiência. Eles nunca tiveram uma experiência de uma manifestação real do céu na terra. Por isso questionam. E é interessante, porque no sábado aí, eu tinha uma conferência numa cidade chamada Araraquara. E eu estava tão impactado, e naqueles dias que eu estava em jejum, como eu ia pregar no sábado para líderes, 600 líderes, eu pedi uma palavra rema específica. E Deus me deu uma palavra específica, pastor, que está em Apocalipse. O livro de Apocalipse tem 7 cartas. Cada carta é um estágio da igreja. Igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Desde o dia de Pentecostes, que estabeleceu o corpo de Cristo, a igreja. Até os nossos dias, 7 cartas, cada carta é um estágio da igreja na terra. E nós estamos no último estágio. Igreja de Laodiceia. Esse é o estágio da igreja no mundo todo. Apatia, incredulidade, indiferença. O Espírito de Deus, naquela carta, para a igreja de Laodiceia, ele redige. Eu conheço as tuas obras. Sei que não és frio e não é quente. Porque és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. Porque uma pessoa fria pode se tornar fervorosa. Mas uma pessoa morna, que pensa que já recebeu tudo, pensa que já tem tudo, como é difícil o Espírito Santo tratar com aqueles que já estão, entenda, conformados com a situação. Jamais Deus vai nos levar em águas profundas se você estiver satisfeito com essa vidinha frutífera. Aconselho que de mim compres ouro, refinado pelo fogo, vestiduras para te vestir, colírio para ungir os teus olhos para que veja. Estava pregando sobre isto. Isso era umas 10 horas da manhã. De repente, eu amo esta palavra, de repente, veio um peso de glória no local, as pessoas estavam sentadas, começaram a tremer, todo mundo caiu, pastor. Deus encheu a boca de muitas pessoas com ouro. Foi algo impressionante. Agora o senso de humor de Deus. Araraquara tem a maior faculdade odontológica da América Latina. E Deus restaura milhares de pessoas. Vieram 40 dentistas, 40, protético. Porque o protético sabe que o ouro não dá liga.
O ouro é maleável. É uma mistura. Será 30%, 40% de ouro. Mas o que Deus colocou era 100%, cara. Os caras ficaram doidos. Disseram assim, só Deus pode fazer isso. E o que aconteceu? Os religiosos ficaram perturbados. E começaram a falar tanta besteira. Tanta besteira. Não houve uma crítica no seu ministério? Na verdade, eu não me preocupo com isso. Porque a partir do momento que eu tive uma experiência, todo argumento humano cai por terra. Porque se você chegar para uma pessoa que está com câncer e ela for curada, e uma pessoa chegar e falar assim, não, Jesus não cura hoje. Ele fala, não, você está errado. Porque eu tive uma experiência. E é interessante, pastor, que o ouro é metal do céu. Deus disse, minha prata, meu é ouro. E as pessoas falam tanta besteira, a ponto de falar que o diabo fez isso. O diabo tem ouro para dar? Ele tem cárie. Não ouro. O ouro é metal nobre. E daquele dia em diante, de todas as minhas conferências, se eu faço 10 conferências, de 8 a 7, há esse sinal até hoje. Hoje acontece. Até hoje. Se eu fosse colocar na internet tudo que os meus olhos visualizam... Tem um vídeo de um irmão que é impressionante. O dia que você estava lá, aconteceu na Igreja Batista. Você está falando há 20 anos atrás, não é isso? Isso. 20 anos atrás? Isso. Eu estava agora em Espírito Santo, faz 20 dias, e aconteceu a mesma coisa. Eu estava na divisa entre Argentina, Paraguai e o Brasil, Foz do Iguaçu, a mesma coisa. Isto para mim se tornou, assim, tão impactante, porque eu creio. Eu amo. E pedras também acontece? Muitas. Isso, na verdade, irmão, é uma testificação e a manifestação. Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Quando você traz o céu na tua casa, o que acontece no céu vai acontecer dentro da tua casa. Não haverá mais brigas, enfermidade, medo, ansiedade, depressão. No céu tem pedras preciosas? Tem. No céu tem ouro? No céu tem paz? No céu tem alegria? Tudo isso vai acontecer com você. Isso é maravilhoso. Só que as pessoas ficam questionando porque não tem experiência. Sabe, eu estava pregando, sabe aonde? No Peru. No Peru. E havia uma multidão de pessoas céticas, muito cética. Muito cética. Eu aprendi uma coisa, não existe lugar difícil, existem lugares onde o preço não foi pago. Para mim não importa qualquer lugar, porque se eu estou ali, eu sei que é Deus que me levou, porque eu oro muito para que isso aconteça. E eu sei que Deus vai se manifestar. E eu estava ministrando, eu percebi a dureza do coração das pessoas. Só que na minha frente, na primeira fileira, tinha uma pessoa numa cadeira de roda e tinha um senhor bem vestido, muito bem vestido, mas muito bem vestido na primeira fila. Só que a boca dele estava totalmente torta. Aí eu disse assim, o que aconteceu com o senhor? Ele disse assim, eu tive um derrame facial, fazem 8 anos que eu como comida batida, porque eu não posso mastigar, tem que sugar. Suba aqui, senhor. Ele subiu no altar. Quando ele subiu no altar, eu impus as minhas mãos, a boca dele veio no lugar, nascia na hora. E não somente a boca dele veio no lugar, mas Deus colocou 2 dentes de ouro na boca dele, na frente de todo mundo. E aquela mulher que estava na cadeira de roda, eu disse para ela, seu pai é falecido? Sim. Por que eu estou perguntando isso? Porque seu pai violentava você toda a sua infância e toda a sua adolescência. E você precisa de uma libertação. Ela começou a gritar no espírito. Foi curada instantaneamente. Então, quando as pessoas veem essa dimensão da manifestação de um reino presente, muitos se assustam, porque não estão acostumados com isto, mas muitos se rendem. E é interessante, por quê? Porque as nossas ministrações, tanto escola como cruzadas, há uma evidência muito clara de sinais, prodígios e maravilhas. Eu tenho mais de 500 mil milagres registrados, irmão. E
Se você ver na Bíblia, eu tenho tempo para falar algo agora para vocês? Tá muito tempo. Você que está nos assistindo, preste bem atenção. Na época de Jesus, eu conheço Israel há 30 anos. Se você for a Israel hoje, eles não creem que Jesus é o Messias. Eles rejeitam, até hoje. Eles estão esperando o Messias. Existem algumas evidências que eles estão esperando o Messias. Na época de Jesus, eles estavam esperando o Messias. E havia 4 evidências características que testificavam que o Messias estaria presente. 4? 4. Tá? Um leproso ser curado. Um cego de nascença ser curado. Um morto que tem que estar morto 4 dias. Não pode ser 3. Não pode ser 2. Porque na cultura judaica a alma fica no corpo até 4 dias. Teria que ser no 4º dia. E uma pessoa endemoniada, surda, ouvindo e falando. Endemoniada. Muito bem. Mateus capítulo 8. Jesus está no Monte das Bem-aventuranças. Eu amo ali. Ensinando a palavra. Pregando a palavra. Ensinando e pregando. Porque o ministério dele era muito simples. Ele ensinava a palavra, ele pregava a palavra, ele curava os enfermos, ele expulsava os demônios. É muito simples. É muito simples, cara. E as pessoas ficam inventando modas. É muito simples. Ele desce do monte, não na frente da multidão, Mateus capítulo 8, e ele se depara com o leproso. Pode ler na tua casa, Mateus capítulo 8. E aquele leproso, cara, ele estava ouvindo a palavra. Ele estava lá, longe da multidão, porque ele não podia se aproximar. Mas ele estava ouvindo. Isso encheu o coração dele, cara. Porque ele precisava de um milagre. Esse é o fato. Por que muitas pessoas rejeitam? Porque não precisam. Mas quando você necessita de uma intervenção de Deus, e aquele moço se aproximou, ele não podia fazer isso. E ele fez uma pergunta para Jesus. E você que está doente, compartilhe isto. Ou você que está me assistindo, se você conhece alguém que está doente, desenganada, compartilhe o que você está ouvindo para que ele ouça o que eu vou falar agora. Aquele homem se aproxima e faz uma pergunta para Jesus. Qual é a pergunta? A chave. Se tu queres, tu podes me curar. Tu podes me limpar. O que Jesus disse? Eu quero. Isso precisa entrar no coração daqueles que estão doentes. Eu quero. Esse eu quero tem que entrar no teu espírito, saber que a vontade perfeita desse Deus que é o nosso Pai é que você seja curado. Por isso que no Velho Testamento Deus se apresenta como Jeová Rafá, aquele que te sara. Eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Querido, aquele homem ficou purificado. Agora entenda o que Jesus disse. Vá ao sacerdote e oferte a oferta que Moisés definiu quando o leproso é curado. E até então, nenhum leproso tinha sido curado. Ninguém levou a oferta de gratidão pela cura no templo. Agora imagina aquele homem chegando no templo com uma oferta de gratidão com toda a família, diante do sacerdote, e falar: eu vim aqui para agradecer ao Eterno por ter me curado, e aqui está a minha oferta. Mas o que você tinha? Eu era leproso. Peraí, você está brincando comigo? Não, está aqui toda a minha família. Estou convivendo com a minha família. Eles sabem. Eu fui purificado. Você foi purificado? Você tinha lepra? Quem fez isso? Jesus fez isso. Quem é Jesus? Olha, eu não conheço muito bem. Ele mora em Cafarnaum. Um grupo de sacerdotes vai na casa de Jesus. Enche a casa dele para ouvi-lo.
Eles não podiam falar nada, somente ouvir. E reconhecer se era o Messias ou não. 4 homens tiram o telhado da casa de Jesus e desce um coxo. Jesus olha para aquele homem e disse assim: perdoados estão os seus pecados. Isso mexeu, cara. Impactou aqueles caras. Aí eles ficaram razoando em coração, mas quem é este? Porque só Deus pode perdoar pecado. Esse homem não é de Deus. Jesus conhecendo o coração deles, eles não estavam falando nada. Jesus disse: o que é mais fácil dizer para vocês? Perdoados são os seus pecados ou dizer esse homem levanta-te e anda? O que é mais fácil? Vou fazer uma pergunta para o senhor, pastor. O que é mais fácil? Orar pelos enfermos ou curar os enfermos? Curar? Não. Orar? Orar é mais fácil. Ah, sim. Porque joga a responsabilidade a Deus. Se não tiver resultado... Sabia que Jesus nunca orou pelos doentes? Se não tiver resultado, fala que a culpa é do enfermo, que não teve fé. Exatamente. Jesus nunca orou pelos enfermos? Nunca. Esse é o fato. A Bíblia não diz para você orar, a Bíblia diz para você curar. Cura os enfermos. Limpa os leprosos. Ressuscite os mortos. Ele não disse para orar. Ele é uma voz de comando. E o paralítico levou. Agora imagine aquele sacerdote, você que está nos assistindo. Imagine aquela casa cheia de religiosos, até a tampa, religiosos, ouvindo, no coração questionando. De repente um coxo, numa cama, e o cara levanta, na frente de todos eles. Que sinal maravilhoso, rapaz. Por quê? Ele disse: o que é mais fácil? Eu dizer, perdoados são os seus pecados, ou dizer, levanta-te e anda? Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para curar e para perdoar. Eu digo, levanta-te. Por quê? Porque a fonte para o perdão é a mesma fonte para a cura. Esse é o fato. A obra da redenção, essa palavra que ecoa para a eternidade, está consumado. O mesmo poder, a mesma fonte que nos perdoa, é a mesma fonte que nos cura. Por que as pessoas têm fé para o perdão, mas não têm fé para a cura? Por isso que muitas vezes temos que pregar para nós mesmos. Como o Salmo 103, que Davi pega a alma dele, coloca na mão dele, fala assim: ó, minha alma, porque tu estás perturbada dentro de meu peito. Porque é ele que nos cerca de benefícios. Aí ele fala dos benefícios. É ele que te perdoa, é ele que te cura, é ele que te prospera. Por que as pessoas têm dificuldade de crer na prosperidade? E falam tanta besteira? Por que as pessoas têm dificuldade de crer na cura divina? E falam tanta besteira? E por que as pessoas têm facilidade de crer no perdão? A fonte é a mesma. A mesma fonte que nos perdoa, nos cura e nos prospera. A obra da redenção perfeita está consumado. Agora imagina aquela casa. A fonte para a cura e para o perdão. Aí Jesus sai da casa dele. A Bíblia diz que vem 10 leprosos, irmão. E Jesus cura os 10. Agora não era um. São 10 leprosos. João capítulo 11. Jesus vai em Betânia. Lázaro está morto 4 dias, rapaz. 4 dias morto. Era um amigo dele. Por isso que ele disse: se creres, verás a glória de Deus. Ele não está morto, ele vai viver. Ele chega diante do túmulo e disse: Lázaro, sai para fora. 4 dias. Uma testificação tremenda. João capítulo 9, um cego de nascença. Onde Jesus gospe no chão, cara. Se você for a Israel e fala de Jesus, os judeus gospem no chão. Porque é um sinal de maldição. Por que Jesus cuspiu no chão? Porque aquele cego passava diante das pessoas, as pessoas amaldiçoavam cuspindo no chão. Porque eles reconheciam que era um homem amaldiçoado. Se eles gospem e amaldiçoam, agora Jesus vai cuspir e abençoar.
Por isso ele cuspiu. Aquele homem pega o lodo, passa nos olhos, anda quase 1 quilômetro, irmão. Ele é curado, rapaz. Deus restaura a sua visão. Os religiosos pegam aquele cara, coloca numa salinha e fica questionando, rapaz. Quem fez isso? Chama os pais, ele é cego de nascença. Mas de repente ele dá uma resposta. Porque eles perguntam, você acha que ele é profeta? Se ele é profeta, eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego. E agora estou enxergando. Tremendo, cara. Vai questionar uma pessoa que teve uma experiência com Deus? Vai falar de uma maneira incrédula para aqueles que tiveram uma experiência? Todo argumento humano cai por terra, irmão. Jesus o encontra no templo. Ele nunca tinha visto Jesus, mas ele conhecia a sua voz. E Jesus disse para ele, você crê no Filho do Homem? Quem é para que eu creia? É esse que fala com você. Ele o adorou. Sem questionamento, meu irmão. Porque teve uma experiência real. Aí Mateus diz que Jesus expulsa o demônio de um homem surdo e mudo. E quando Jesus faz isto, aí os fariseus que o acompanhavam falam. E é uma sentença. Esse homem expulsa os demônios pelos príncipes dos demônios. Eles reconheceram que tudo que Jesus estava fazendo eram demônios. Não era o dedo de Deus. Por que as pessoas falam tanta besteira? Sabe, querido, para você produzir o sobrenatural, é outro estilo de vida. É outro estilo de vida. Pergunta é essa, alguém assistindo o programa, alguns têm esse desejo de viver isso, os milagres, a cura, e até baseado nessa pergunta, eu lembro uma vez que nesse dia que você foi na igreja batista, você falou assim, ó, todos serão curados. Eu falei, essa afirmação é forte. Você não falou que alguns dias, você falou, não, todos que estão aqui doentes serão curados. Porque eu creio. E aí, e como faz para ter esse ministério? Eu creio naquilo que a Bíblia diz. A vontade perfeita dele é que todos sejam curados. Você que está doente, você pode até morrer enfermo, mas a vontade perfeita dele é que você seja curado. Ponto final. Eu tenho experiência pessoal e na minha casa, meu irmão. Meu filho ficou entubado 3 meses. Por quê? Eu vou falar para vocês daqui a pouco sobre isso, mas só voltando para terminar isso. Quando Jesus expulsa e aquele moço começa a falar, ouvir perfeitamente. Aí Jesus fala assim para eles, vocês estão enganados. Porque o reino das trevas não está dividido. Mas se eu expulso esse demônio pelo dedo de Deus, isto significa que o reino de Deus está presente. E o que vocês vão fazer com isso? Qual é a decisão de vocês? Porque muitas pessoas não conhecem a cultura do reino. Porque o céu é um país onde Deus habita. A terra nos pertence, porque Deus deu a terra aos filhos dos homens. Deus nos deu autoridade e domínio sobre a terra. E Jesus veio resgatar, como segundo Adão, debaixo do empoderamento do Espírito Santo, ele fez aquilo que Deus, o Pai, quer que seja feito. Domínio, autoridade, poder. Porque o reino é o governo de um país no nosso coração, no nosso estilo de vida, no nosso falar, no nosso agir. Agora, respondendo o que você perguntou para mim. Tá? Quando você cria uma atmosfera no teu coração, essa atmosfera que você cria no teu coração vai trazer a revelação da palavra rema no teu espírito. É isso que falta para as pessoas. O conhecimento da palavra revelada. Qual é a revelação, você que está nos assistindo, se você está enfermo? Qual é a palavra que há no teu coração sobre cura divina? Qual é o teu conhecimento revelado em seu espírito? Para que você possa se posicionar da maneira certa. Sabe, eu sempre falo assim, que a distância do nosso milagre é 1 palmo, da boca no coração. Romanos capítulo 10 está escrito,
Se creres com o teu coração, porque a palavra da fé está bem perto de ti em teu coração. Se creres com o teu coração que Jesus Cristo é o Senhor, e com a tua boca confessar que Ele é teu Senhor, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa. Como você pode confessar algo que você não crê? Se a minha salvação está definida no ato de crer e falar, quanto mais vencer um câncer, diabetes, qualquer enfermidade que se levante, física, emocional, conjugal. Porque a única coisa que agrada o coração de Deus, pastor, é a fé. Eu amo a dimensão de oração. E eu oro muito. Tá? Mas eu conheço muitas pessoas que sobem um monte, ficam lá, descem e continuam com essa vida sem manifestação. Por quê? Porque há necessidade de um posicionamento de fé, irmão. Fé é a chave. Hebreus capítulo 11, versículo 6 está escrito que sem fé, não sem oração, sem fé é impossível agradar a Deus. Pois aqueles que se aproximam dele devem acreditar que Deus é um Pai galardoador. Ele tem prazer em nos curar, prazer em nos abençoar, prazer que você seja sarado, curado, próspero, abençoado. Eu creio em milagres porque eu creio no poder da palavra revelada. Está consumado. Ponto final. Ponto final. E muitas vezes eu falo assim, Jesus não vai curar hoje. E as pessoas falam, mas como? Porque ele já te curou. A cura divina foi liberada antes da criação do mundo, irmão. Pedro diz assim que o cordeiro foi separado antes que o mundo existisse. O sistema. Apocalipse, João diz que o cordeiro foi morto antes da criação do mundo. Então Deus já deu a cura antes que o mundo existisse, a salvação. Isso é fantástico, é glorioso, é poderoso. Isaías 53 está escrito, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Se ele já tomou, não nos pertence. O castigo que nos traz a paz. Paz. Como uma pessoa doente pode ter paz, irmão? Tira o chão dela. Porque pelas suas pisaduras fomos sarados. Você já está curado. Esse é o fato. Agora, sabe de uma coisa? Eu amo, assim, estar lendo a palavra, meditando, comendo devagar. E muitas vezes meu espírito vai no texto. Esses dias eu estava no meu devocional, você que está nos assistindo, em João capítulo 6. Irmão, eu chorei muito. Eu chorei muito ali. E quando eu estava chorando diante de Deus, lendo a Bíblia, porque eu vi a decepção do coração de Jesus. Eu vi pela atitude dos seus apóstolos. E eu estava ali, e os meus olhos estavam vendo. Irmão, eu já li o livro de Hebreus milhares de vezes. E de repente eu fui no texto Hebreus 5:7. Leia para você ver. Está escrito: quando Jesus estava em carne, a sua oração, a sua intercessão, o seu clamor era banhado em lágrimas. Banhado em lágrimas. O clamor com fervor, com convicção. É uma ofensa a Deus não crer naquilo que Ele diz. Porque nós temos a mente, muitas vezes, moramos num país democrático, e você quer colocar a tua mente democrática nos princípios da palavra. Não funciona, irmão. É do jeito dele, da maneira dele. Em João capítulo 6, a Bíblia diz que Jesus ficou 3 dias com 20 mil pessoas.
3 dias. E a Bíblia diz que todos foram curados. Você já imaginou que os discípulos, apóstolos, viram em 3 dias, irmão? Você que está nos assistindo, já imaginou você separar 3 dias onde a glória está presente, a presença manifesta? O que você vai ver em 3 dias? Estar ali com ele? O que eles viram? E de repente, Jesus queria experimentá-los. E ele se decepciona. E Jesus fala assim, olha, sirva essa multidão. Um dos discípulos viu a montanha da necessidade. E o outro viu a pequenez da provisão. Decepcionou o coração de Jesus. Porque eles não reconheceram a fonte que estava ali, irmão. É um evangelho racional, na mente, não no espírito. A fé funcional não é na mente, naquilo que seus olhos estão vendo, aquilo que você apalpa, mas aquilo que a palavra revela. A fonte do milagre estava ali, irmão. E eles não visualizaram o milagre. É o que acontece com muitos. Porque não reconhece a fonte. Jesus estava com eles. Viram as maravilhas, mas não reconheceram. Posicionamento errado, linguagem errada, pensamento errado. E eu me deparo com tantas pessoas que falam assim, eu tenho fé, mas falam da maneira errada, agem da maneira errada. É uma fé na alma, que não funciona, que não traz resultado. Eu creio no evangelho funcional. E você acha que eu vou perder tempo com pessoas questionando, falando coisas que não têm entendimento? Não. Um dia eu estava num culto ministrando, houve uma manifestação tão violenta, irmão. E um dos pastores que vieram me questionar, eu disse assim, querido, com todo respeito, quantas horas você ora por dia? Ele disse 15 minutos. Eu disse, então quando você orar 4 ou 5 horas como eu oro, então nós vamos falar no mesmo nível. Você acha que uma pessoa que ora 15 minutos vai entender uma pessoa que ora muitas vezes 10 horas? Vai entender? Não. O que você acha? Eu não sei quanto tempo você gasta com a presença diariamente. Mas você acha que uma pessoa é como uma grávida? Uma mulher que gera uma criança de parto natural. Você acha que uma adolescente vai saber o que vai acontecer com o corpo de uma mulher? Não sabe. Ela tem uma noção, mas não sabe. Grávidos conversam com grávidas. Compreende o que eu estou dizendo? Isso é muito importante, importantíssimo, glorioso, magnífico. Agora entenda o que eu vou falar. Tá? Isso é muito importante. Quando Jesus, tá, em João 6, viu a decepção dos discípulos, ele prega um sermão duro, irmão. Ele fala assim, aquele que não comer da minha carne não tem parte nesse ministério. Aquele que não beber do meu sangue não tem parte nesse ministério. A Bíblia diz que 20.000 pessoas abandonaram Jesus. Todos abandonaram. Porque eles viram os milagres, viram os sinais. Mas quando eles ouviram a palavra para que houvesse um posicionamento, eles rejeitaram. Quando eles viram 20.000 pessoas sendo alimentadas por um lanche de menino, e o que Jesus fez? Ele orou? Não, ele deu graças. Porque o milagre já estava lá. O que você tem que fazer quando você está doente? Agradeça a tua cura. Porque você já está curado. Pelas pisaduras de Jesus. Pessoas que tomam insulina, geralmente, quando o pâncreas não funciona, é porque houve um trauma na vida. Precisa de cura na alma, no coração. Eu falo sempre, quando você for aplicar, fale com a tua boca, crendo com o teu coração. Meu pâncreas é perfeito. Perfeito. E ela vai aplicar, vai dar reação. Por quê? Porque o pâncreas está perfeito. Estava em São José dos Campos ministrando. Veio uma menina de 9 anos com
um lencinho no pescoço. Tava muito quente, cara. E ela tava com aquele lencinho, toda coadinha. Eu chamei ela e disse, querida, por que você tá com esse lenço? Ela falou assim, eu não faço xixi. Por que você não faz xixi? Meus rins não funcionam. Ela levantou e tinha um catete. Meu irmão, sabe por que eu creio em milagres? Além de crer que o sacrifício de Cristo foi perfeito, eu sou pai, cara. Vou fazer uma pergunta pra você que está me assistindo, se você é pai. Você gostaria que teu filho tivesse câncer? Uma cadeira de roda, deprimido, angustiado, endividado, viciado. Qualquer pai que ama o seu filho quer que o seu filho esteja bem. Por isso Jesus disse para aquele leproso, eu quero. Eu sou pai, eu tenho 3 filhos. Eu creio na paternidade de Deus. É a fonte para o milagre, cara. É a fonte para o milagre, meu irmão. O coração dele é como pai. E eu vi aquela menina, eu senti tanta compaixão, e eu tinha uma voz de comando. Eu disse, querida, vai no banheiro, você vai fazer xixi. Como uma criança. Ela creu, correu, começou a gritar dentro do banheiro, porque ela estava fazendo xixi pela primeira vez, irmão. Isso é glorioso. Aí a avó que estava ali com ela, correu no banheiro, a avó foi impactada com a unção, e Deus encheu a boca dela de ouro, irmão. Se for no médico, o médico ficou doido, porque Deus colocou 2 rins perfeitos. Aleluia. Perfeitos. Uma voz de comando. Uma direção. Eles não reconheceram a fonte que estava ali, cara. E de repente Jesus dá a graça e ele alimenta 20.000 pessoas. O maior milagre. Eles correm para Jesus, eles fazem uma pergunta. E a resposta dessa pergunta define e estabelece o milagre na tua vida. Eles perguntaram para Jesus, João 6:28. O que podemos fazer para realizar as tuas obras? Porque eles reconheceram a grande falha que tiveram. Jesus disse, vocês querem realizar as minhas obras? Vocês querem realizar as minhas obras? Então vocês precisam crer. Crer. Não com a mente, mas com o coração. Com o teu coração, como uma criança que se lança, que acredita, que se desprende de todo conceito religioso, de todo principado, de toda mentira, de todo engano, de toda ação do homem. Fato é, meu irmão, e você que nos assiste, tem pessoas que estavam na igreja católica, dependia do padre. Elas vão para o sistema religioso, seja qual for a denominação, depende do pastor. Elas não têm o seu próprio altar. Esse é o fato. Não tem intimidade, não tem relacionamento. E eu digo a você, se você não tem vida de oração, você não é convertido. Você pode falar o que você quiser para mim. Pode falar o que você quiser. Eu sou casado há 43 anos. Eu amo a minha esposa. E como um casamento sobrevive por 43 anos? Eu respondo, relacionamento. Tem que ter relacionamento. Como você pode falar que ama a Deus se você não tem relacionamento com Ele? Se você não tem um altar na tua casa? Se você não tem vida íntima com o Espírito Santo? Onde você rasga o teu coração e deixe que o céu invada teu estilo de vida. Ser glorioso, ser impactante. Isso traz vida, irmão. Sabe, por 43 anos eu tenho visto o sol nascer. Toda manhã ele me desperta para estar com ele. Eu estava no norte ministrando, 1.500 católicos vieram. Uma manifestação tão gloriosa. Eu estava tão impactado pelos milagres, pela presença, pela paternidade. Eu fui para o hotel tão cheio do Espírito Santo. Me colocaram no hotel em frente do mar. E eu durmo com a cortina de qualquer quarto aberta. Porque eu sei que ele vai me despertar.
Eu não uso celular para me despertar. Ele me desperta. 4:30 da manhã. O sol entrando pela janela, batendo no meu peito. Me despertei. E eu vi aquele rastro no mar, do sol nascendo, entrando pela janela, batendo no meu peito. Aqueceu meu coração, o espírito da profecia invadiu o quarto. E Deus começou a falar comigo na palavra, em Oséias, leia, Oséias, capítulo 6, versículo 3. Está escrito, como o sol que nasce toda manhã, a minha vinda é certa. Tremendo. Oséias 6,6 está escrito. Deus disse, linguagem King James, eu quero de vocês não sacrifício, nem holocausto. Eu quero que vocês me amem. Amá-lo. E como você demonstra o seu amor para com ele? Crendo em sua palavra. Vocês querem realizar as minhas obras? Então vocês precisam crer. É uma ofensa a Deus quando você não crê. Sabe, quando Deus mandou que eu fizesse o que eu estou fazendo, eu não queria trabalhar com líderes, somente com o corpo de Cristo. E Deus me deu as minhas escolas. Eu tenho 13 níveis de escolas geradas em Israel. Eu trabalho com escola e cruzada. Eu não trabalho só com cruzada. Porque as pessoas precisam entender a unção, os dons, a manifestação, o que é glória. O que é glória? Responda para mim o que é glória. O que é redenção? Responda para mim o que é redenção. O que é o peso de glória? Por que Moisés disse, mostra-me a tua glória? O que é isto? O que Deus disse para ele? Eu vou mostrar toda a minha bondade. Quando existe a revelação de glória no teu espírito, de quem Deus é, haverá um nível de arrependimento profundo. Por que as pessoas não se arrependem profundamente? Porque não existe revelação do peso de quem Deus é. Isso só se dá no local secreto, onde Deus derrama o seu coração para os apaixonados, para os famintos, para aqueles que querem algo mais, que não estão satisfeitos com o superficial, mas querem mergulhar seu coração em águas profundas, onde a fé se torna viva, porque a palavra se torna viva, gloriosa, marcante. Por isso que nós temos que trabalhar com a nossa fé. Agora eu vou falar algo poderoso. Posso, pastor? Você que nos assiste? Isso é fantástico que eu vou falar agora. Tá? Em Marcos capítulo 11, versículo 23, se você pegar o versículo 23 e ler, reler, Jesus fala sobre aquele que crer, vai falar com um monte, e esse monte vai ser lançado no mar. Ele fala 3 vezes sobre falar e 1 vez sobre crer. Então o falar é mais importante do que? Do que crer. Falar 3 vezes. Não. Você fala aquilo que você crê. Nós temos o poder criativo de Deus em nosso espírito. Nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Se você pegar um produto que você compra e tem uma imagem, a imagem daquele produto revela a mente de quem criou. E ele criou aquele produto para funcionar. Deus nos criou para que eu e você possamos ser, entenda, funcionais. Deus te criou para você ter sucesso, para que você tenha saúde, provisão, graça. Tire a sua mente religiosa desses conceitos religiosos. Deus nos criou para funcionar. Nosso futuro é lindo. Isso é glorioso. Porque quando você não funciona, você, entenda, os demônios não conseguem ferir Deus, mas ele quer ferir a criação que Deus ama, que somos nós.
Porque quando o demônio te fere, ele está ferindo o coração de Deus. Isso é muito sério, irmão. Sério. Você acha que Deus tem prazer que uma pessoa seja abortada a seu destino por causa de um maldito câncer? Eu odeio o câncer, mamão. Eu já vi o câncer na minha frente. Porque eu conheci uma coreana de 1,30 m que se movia na unção na Coreia. Porque eu fui na Coreia em 95 por causa dos pequenos grupos. E quando eu cheguei, quando eu cheguei na Coreia, eu vi que o segredo da Coreia não eram os pequenos grupos. Era a vida de oração. Todo pastor na Coreia ora 3 horas por dia. E todo membro de qualquer denominação na Coreia ora 1 hora e 40 minutos por dia. Sabe qual é o nível de oração dos pastores no Brasil? 15 minutos por dia, irmão. Isso é uma realidade. Sabe qual é dos membros? 3 minutos. A igreja brasileira não sabe orar. É muito triste isto. A membresia não sabe o poder da oração. Não tem prazer. Eu não estou falando de você ficar, eu estou falando de ato contínuo. Uma vida constante, contínua, todos os dias, semana após semana, mês após mês, faça frio, faça sol, faça chuva, todos os dias, naquele horário, naquele local, você tem um encontro com ele, inegociável. Inegociável. Essa coreana que arrancava o câncer? Então, aí eu fui na Coreia. Aí eu caí na graça do pastor Dave Anshow. Eu vi prédio, as maravilhas. Mas isso não me impactou. O que me impactou foi o coração daquele homem. Ficamos juntos orando por 55 minutos. Sangue saía das suas narinas. Eu olhei para ele e disse assim para ele, qual é o segredo? Sabe o que ele falou para mim? Talvez eu me arrependa mais do que você. Esse é o fato. O nível de conhecimento gera o nível de arrependimento. Aí eu aprendi a orar com a igreja coreana. Nós temos em nossa plataforma uma escola de oração, 21 princípios de oração, desconhecido por muitos, que eu aprendi com a Coreia, que é o mapa da oração, que é o tabernáculo. Cada peça é um estágio. Quando você chega no santo lugar, você tem relacionamento com o candelabro, que é o Espírito Santo. Orar em línguas, onde a sua fé se torna ativa, funcional. E a terceira peça, é a quarta peça do tabernáculo, que é a mesa da propiciação. Aí você come o pão da presença, onde a palavra se torna viva no teu coração. Aí haverá a verdadeira adoração, que é o altar do incensário. Aí você entra no Santíssimo Lugar, onde a oração se torna eficaz. Por que muitas pessoas não têm prazer na oração? Porque não tem resposta. E por que não tem resposta? Porque não sabem orar. Não sabe se achegar. Não tem revelação da palavra. De estar falando a palavra. Eu creio no batismo com o Espírito Santo. Eu creio no dom de língua, irmãos. Eu amo de paixão. Porque Judas diz que nós devemos batalhar diligentemente pela fé. Como que você batalha pela fé? Se você trabalha 8 horas, você ganha um salário. Com esse salário você paga suas contas, leva sua esposa para jantar, quando você é inteligente. Mas se você não trabalha, como você paga suas contas? Você tem um cartão de crédito, você não consegue comprar nada porque não tem saldo. Você viu aqueles crentes que não têm resposta de oração? Ora por mim, ora por mim, ora por mim, ora por mim. Você não pode jogar responsabilidade a terceiros, que é a tua responsabilidade. Temos que ter a nossa própria experiência, o nosso próprio altar. E ali, eu fiquei na montanha de oração 3 dias lá, com o pastor Dave Anshow, orando e jejuando. Aí eu ouvi falar de uma mulher, essa coreana. Aí eu fui conhecê-la pessoalmente. Amado, o altar dela vertia óleo. Vertia óleo. Eles pegavam o óleo.
milhares de pessoas com câncer, uma junta de médicos lá. Aí ela me pegou pela mão e ela queria que eu acompanhasse. Ela colocava a mão nas pessoas que estavam com câncer, a pele abria e o câncer vinha na mão dela. Ou ela pegava aquele óleo com uma seringa sem agulha e injetava no nariz das pessoas. Vinha uma mulher com uma bacia e a mulher vomitava o câncer, só o câncer. Uma junta médica colhia todo aquele material. Aí eu fui conhecer a sua história. Essa mulher tinha 2 crianças que morreu de câncer. Ela era budista. E ela procurou ajuda e não conseguiu. Suas filhas morreram de câncer. Aí ela se converteu e ela viu o poder da palavra. O que ela fez? Mergulhou o coração para que Deus a capacitasse com uma capacitação para curar pessoas que tinham câncer. E Deus a capacitou. Era impressionante a ministração daquela mulher. Sabe o que eles faziam? Uma junta de pastores, ela trabalhava nas periferias de Seul. Então vinha assim, ela trabalhava de terça a sexta. Mas na segunda-feira, naquele local, ajuntava as pessoas, vinha uma junta de pastores e ensinava sobre fé. Aí na terça-feira ela vinha, só para ministração. Já tinha uma atmosfera criada. Pela convicção da palavra. Esse é o segredo. Por isso que você trabalha num trabalho secular 8, 10 horas e você ganha um salário. E com esse salário você paga todas essas contas. O céu tem uma moeda, que não é o dólar, que não é o real, que não é a libra. Qual é a moeda do céu? A fé. Essa é a moeda do céu. Como você pode adquirir e aumentar o nível do espírito de fé que está em você? Judas dá a resposta. Devemos batalhar diligentemente pela fé santíssima que habita em nós. O espírito de fé. Eu creio, por isso é que eu falo. Nós cremos, por isso é que falamos. Aí no versículo 20 está escrito: como? Orando no Espírito. Orando no Espírito. Orando no Espírito. Voltando, quando Deus disse para mim fazer o que eu estou fazendo, e eu não queria trabalhar com líderes, mas uma das minhas escolas eu estava ministrando, irmão, veio um peso de glória. E Deus disse: cure os meus príncipes, cure as minhas princesas. E Deus me deu a palavra. Quando Jacó amaldiçoou seu filho Levi. Quem é Jacó? Um patriarca, um pai. Esse é o fato, irmão. Paternidade no Brasil mal entendida e mal compreendida. Manipuladores, não são pais. Pai é aquele que dá destino. Pai tem prazer que seus filhos cresçam. Como João Batista disse, importa que ele cresça. Isso é a maturidade de líderes que são pais. Jacó amaldiçoou seu filho, porque não entendeu o zelo que Levi teve pela sua irmã. A palavra a palavra Levi significa aquele que ajunta. Jacó disse: você vai espalhar por toda a terra. Eles vão para o Egito, vocês conhecem a história. Deus dá a revelação para Moisés. Moisés desce do Monte Sinai. Quando desce do Monte Sinai, o povo levantou uma imagem. Deus vai matar todo mundo. Moisés se intercede como verdadeiro líder. Deus disse: ok, Moisés. Então separe para mim a única tribo que não deu ouro. A única tribo que não deu ouro foi a tribo de Levi. Porque o ouro é do céu. O ouro pertence a ele, não aos demônios. Moisés disse, Deus disse: pega a tola sacerdotal, coloque sobre Levi. Porque a partir de hoje Levi é aquele que ajunta. Só nessa dimensão se quebra essa maldição liberada por pessoas que têm autoridade, mas não sabem usá-las. E usa da maneira errada, irmão. A partir de hoje, Levi é que ele junta. Se você ler Números capítulo 10, você vai ver que Levi, os improváveis,
se tornam os carregadores da glória. Deus do céu. Os carregadores da presença. Isso foi tão violento que eu senti o cheiro dos demônios, o bafo. Meu filho ficou entubado 3 meses, irmão. Os demônios se levantaram para tentar tirar meu foco. Eu orava 4 horas, comecei a orar 16 horas. Toda manhã nós recebíamos um relatório dos médicos. E toda manhã confessávamos a palavra e adorávamos e orávamos em línguas. Dia 7 de setembro, 3:30 da manhã, a glória de Deus invadiu a minha casa. E a mesma glória invadiu o hospital e ressuscitou meu filho sem sequela. Sem nenhuma sequela. Por isso que eu estou falando, eu creio. Eu vivo na minha vida. Eu vivo na minha família. Eu vivo naqueles que Deus, o Pai, por sua infinita misericórdia, me dá a graça e o privilégio de liberar e tocar e ministrar aquilo que eu creio. Eu creio no poder da palavra. Crer no Evangelho é crer no poder de Deus. Crer no poder é crer no Evangelho. Acho que eu falei muito, né? Aleluia. Você vai compartilhando aí, com certeza a igreja precisa se despertar. Principalmente na oração, que realmente o povo tem orado pouco. Isso, talvez tudo que está acontecendo na igreja, essa confusão, essa bagunça, muitos escândalos, talvez é apenas um sinal da falta de oração. Eu peguei até um livrinho do pastor Jonathan, fundador do Vale da Bênção. Não sei se o apóstolo já foi ministrado. Já preguei muitas vezes. Lá. Eu peguei nesses dias, estava lendo Pecado Não Orar. Eu achei bem interessante isso. Quem não ora está pecando. Eu vou além. Eu não creio na conversão daquele que não ora. Quem não ora, você acha que não é convertido? Nunca conheceu Deus. Então vai ter muita gente, né? Não, eu não creio. Eu vou falar bem claro para você. Você deixaria qualquer pessoa entrar na sua casa? Não. Só entra? Quem eu conheço, convidado. Como você vai conhecer Deus? E Ele vai te conhecer. Fala para mim. Quando Jesus foi batizado, a Bíblia diz que o céu se abriu. Qual é a chave para que o céu se abra? Orando. Se não há oração, não há vida com Deus, irmão. Você não vai conhecê-lo. Como eu posso dizer que eu amo a minha esposa se eu não tenho relacionamento com ela? Você acha que um casamento subsiste? Não subsiste. Por isso que muitos casais estão juntos por causa dos filhos. Mas não existe mais paixão. Muitos estão juntos com medo da separação por causa do inferno. Mas não tem vida, cara. Quantas pessoas vão na igreja? Vão por ir. No domingo à noite. Mas na segunda. Na terça. Na quarta. Na quinta. Na sexta. Sábado. Qual é a tua vida com Deus? Qual é a tua paixão com Ele? Qual é a fome pela presença? Eu não falei para você que em Hebreus capítulo 5, versículo 7 diz que Jesus em carne, a sua oração, seu clamor era banhado em lágrimas. Se o Filho de Deus que se fez carne separava de 3 a 4 horas todos os dias e tinha dias que ele ficava a noite toda, quanto mais nós, irmão. Verdade. Que prazer você tem, entenda, na eternidade com Ele, se você não tem prazer no presente estar com Ele. Fala para mim. O que é eternidade? O que é céu? As pessoas nem sabem o que é céu. Quando eu falo para as pessoas, o que é teu destino? Ah, meu destino é o céu. O céu não é o teu destino. Deus não criou você para o céu. O céu é a habitação de Deus. Deus criou você para a terra. Nós que temos que trazer o céu na terra. Onde a terra que nos pertence se torna colônia do céu.
Sabe o que diz em Salmo capítulo 8? Exatamente o que o livro de Hebreus, o autor de Hebreus fala em Hebreus capítulo 2. Que Deus nos criou um pouco menor que os anjos e nos coroou com graça. Graça. Quando se fala essa coroa, as pessoas pensam que é uma coroa. Mas não é isto. Ele nos cerca de benefícios. Ele te coloca uma família, coloca morando você num país, num bairro, numa cidade, e pode vir, entenda, algo de bom na cidade daqueles que estão nos assistindo. O que pode vir de bom na sua cidade? Se Deus o Pai quiser habitar em uma casa na sua cidade, qual é a casa que ele vai escolher? Qual é a casa? Por que Jesus tinha prazer em estar em Betânia? Sendo que nenhum deles eram apóstolos, mas eram amigos. Amigos. Você gostaria de estar numa casa onde as pessoas te rejeitam? Gostaria, apóstolo? Não. Gostaria de estar numa casa onde a pessoa rejeita e te serve um cafezinho de 5 dias atrás? Nem o Espírito Santo, irmão. A chave é a intimidade. A chave é altar, relacionamento, arrependimento, paixão, postura, fé que atrai o céu na terra, revelado pela palavra e uma atitude de obediência, arrependimento diário, arrependimento constante, para que ele possa se manifestar, o peso da sua revelação. Conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição tem que ser o alvo da sua existência. Se você está fazendo algo que não envolve eternidade, você está perdendo o teu tempo. Se arrependa. Deus abençoe. Aleluia. Eu vou pedir para o apóstolo, nós estamos quase acabando o horário. Sempre eu peço para os convidados, apóstolo Denaide, mas já agradeço por ter vindo. A agenda dele é muito corrida, ele ministrou ontem, saiu 1h da manhã. Nós estamos aqui de manhã, começamos a gravar de manhã, até chegar, dormir, voltar. Agradeço pela essa disposição, apóstolo. Eu peço sempre para os convidados orar, uma impartição, ou que sentir para aqueles que estão assistindo, e muitos testemunhos de pessoas sendo ativados, sendo curados, sendo batizados com o Espírito Santo, graças a Deus, através do Podcast. Eu queria pedir essa oração para o apóstolo fazer para o pessoal que estiver assistindo, mas antes de orar, você fala suas redes, do Instagram, do YouTube, ou site, você tem um site do Íntimo do Pai, né? Nossa rede social está à disposição de qualquer um de vocês, Íntimo do Pai ou Apóstolo Denaide, você vai encontrar todas. Mas eu quero dizer algo para vocês. Você quer receber um milagre na tua vida? Eu vou dar uma chave para você. Uma chave poderosa. Tá? Separe um local na tua casa. Eu vou falar algo muito importante, tá? Que não seja o teu quarto. Quarto é para outras coisas. Se você não tem, ok. Mas procure um local fora do teu quarto. Levante um local. Põe uma cadeira. Um local para você se prostrar. Um local muitas vezes para você deitar e se aquietar. Mas um local específico. Tem que ter um local específico. Qualquer pessoa que quer ter vida de oração, esses 3 princípios são fundamentais. Primeiro, você tem que ter um local. Segundo, você tem que ter um horário específico. Terceiro, você tem que ter disciplina para estar todos os dias naquele local e naquele horário. Sabe, em Marcos capítulo 14, Jesus disse para os discípulos: vá a Jerusalém e vocês vão ter um encontro com o homem que carrega o cântaro de água. Quem é esse homem que carrega o cântaro de água? O Espírito Santo. Você não virá ao encontro dele, ele virá ao teu encontro. E o que atrai o coração dele? O teu coração. Apresente o teu coração. Deixe que teu coração esteja no altar.
como uma criança que depende do abraço do pai. A dependência da sua paternidade. Quem é esse homem que carrega o cântaro de água? É o mesmo homem que em 1 Samuel capítulo 10, Samuel disse para Saul: vá a Betel, e quando você chegar em Betel, você vai ter um encontro com o homem que carrega o odre de vinho. E quando você tiver um encontro com ele, tua vida nunca mais será a mesma. E quando isso acontecer, peça o que você quiser. Por isso Jesus disse: vocês não têm porque vocês não recebem. Vocês não têm porque vocês não pedem. Tudo que pedirdes em meu nome, crendo, recebereis. Isto é glorioso. Agora, se você ler Cantares de Salomão, capítulo 5, leia. Você vai ver a história de uma sunamita, pelo qual ela foi despertada pelo amado de sua alma para ter um relacionamento com ela. E ela dá desculpas. Eu já presenciei, amados, pessoas que vieram quebradas como arrozinho de terceiro. Foram restaurados, restabelecidos, cresceram, prosperaram e de repente eles não têm mais tempo. Estão ocupados muito com coisas seculares. Miseráveis. Rejeitaram o relacionamento com o amado de sua alma. Sabe o que aconteceu? Ela deu desculpas, como muitos querem dar desculpas. Estou cansado, não tenho tempo, isso, aquilo, isso, aquilo. A Bíblia diz, quando ela se despertou, o que eu estou fazendo? Ela procurou o amado, pode ler em Cantares capítulo 5. Não achou mais, ela entrou em desespero. Eu tenho visto tantas pessoas desesperadas. E sabe o que é triste, apóstolo? É uma pessoa que não carrega mais a presença e não ter sensibilidade para discernir que não carrega mais a glória da sua presença. Porque rejeitar esse convite de estar com Ele. Sabe o que acontece? A sunamita sai, os guardas da cidade pegam e a violentam. Bate, tira suas roupas. Eu tenho visto muito crente apanhando dos demônios. Por quê? Porque não tem prazer de estar na presença com Deus. E nenhum demônio respeita aqueles que rejeitam esse alto chamado. Não brinque com isto. Não menospreze isto. Tua intimidade com Ele é acima de qualquer coisa. Por isso muitos querem presentes. Cura divina é presente. Libertação é presente. Provisão é presente. Como as filhas das concubinas de Abraão. Gênesis capítulo 25. Se alegravam com os presentes. Mas Isaac não. Isaac não quer simplesmente presente, ele quer herança. Qual é a tua herança? Porque Isaac sabe que herança tem preço. O privilégio de ter um altar e se entregar totalmente a Ele. Sem reserva. Você quer ver minha glória, Moisés? Nenhum homem me viu face a face e continuou vivo. Se você quer esse nível de vida, você tem que morrer. Não existe cristianismo sem morte. Existe religião. Cristianismo, não. Não existe, entenda, negociação da santidade de Deus. Sua santidade é inegociável. É o padrão dele. Não o nosso padrão. É o padrão dele. Ter vida de oração é vida de paixão. O homem não pode dar aquilo que não tem. Eu tenho para dar. Vocês estão diante de um homem apaixonado pelo Espírito Santo. E eu faço um desafio para você. Faça isso em 3 meses. Aplique isso em 3 meses. Separe um altar na tua casa.
Separe uma hora específica, um horário específico. O quanto de tempo. Você que define isto. Não é a quantidade, mas a qualidade. Se é 20 minutos, se é 30 minutos, se é 1 hora. Fique ali inegociável aquele momento. Agora entenda o que eu vou falar. Eu desafio você. A Bíblia diz que a presença, a Arca da Aliança, ficou na casa de um sacerdote durante 20 anos. E nada aconteceu. Mas quando a presença foi levada na casa de um adorador, chamado, para amar a Deus. O que não aconteceu em 20 anos, aconteceu em 3 meses. Eu profetizo um tempo de aceleração na tua vida. Amém. Aquilo que você iria produzir em 20 anos, Deus vai acrescentar em 3 meses. Experimente, experimente, experimente. Pegue a palavra, pegue as promessas de Deus. Se você está enfrentando uma enfermidade, separe os versículos sobre cura. Tenha um momento de oração e comece a ler e falar, dando voz à palavra, o que a Bíblia diz sobre cura, sobre provisão, sobre libertação, sobre ação na casa, na família, no casamento, nas finanças, seja o que for. Traga a palavra, traga a revelação da palavra. Creia, fale, ame, adore e agradeça pelo milagre. Experimente. 3 meses e você vai ver o que vai acontecer na tua vida. Deus abençoe. Vamos orar? Pode orar, apóstolo. Pai, nós estamos em tua presença. Locande nome nite cande nome. Oribicanda rabaxerebicanda lamaque tu cossorobocoria. Becande tu que se fande comenite candeneia. Pela autoridade do nome que está acima de todo nome, eu me levanto contra todo espírito de enfermidade e doença. Nós damos uma voz de comando. Espírito de enfermidade e doença, sai desse corpo pela autoridade do nome de Jesus. Pai, manifesta o teu poder nessa casa. Toca os órgãos, Senhor. Todo o sistema cardíaco, todo o sistema digestivo, todo o sistema respiratório. Que haja um toque da tua presença. Você que necessita do teu milagre, coloque a tua mão onde está a sua enfermidade. Toda enfermidade está ilegal em teu corpo. Jesus entra numa sinagoga, ele viu uma mulher, 18 anos, escrava de um espírito de enfermidade. Ele repreende, e aquela mulher é curada instantaneamente, porque ele disse para os religiosos, essa mulher tem direito. Ela é filha de Abraão. Todo filho, toda filha tem direito. Você deixaria uma pessoa estranha entrar na sua casa? Não, você iria expulsá-la. Toda enfermidade está ilegal em teu corpo. Você tem que expulsá-la em um nome de Jesus. Não aceite nenhum diagnóstico humano. Creia na palavra. Respire a palavra. Acredite na palavra. Por isso, você que está enfermo, coloque a tua mão entre a sua enfermidade. Diga o nome dessa enfermidade. Porque pela autoridade do nome de Jesus, essa enfermidade está ilegal em teu corpo e nós expulsamos pelo poder do sangue e pelo poder do nome. Eles, pois, o venceram pelo poder do sangue e pelo poder da palavra do seu testemunho. Receba o teu milagre. Receba a cura. Receba a libertação em nome de Jesus. Eu quero que você, se você faz hemodiálise, vai no banheiro agora e faça xixi, porque seus rins estão perfeitos. Se você não ouve com o ouvido direito e esquerdo, tampe aquele que é bom e ouça perfeitamente. Você que usa aparelhos, arranque, porque seus ouvidos estão curados em nome de Jesus. Você que não anda, em nome de Jesus, solte a muleta e ande perfeitamente, porque seus ossos estão perfeitos. Você que entende enfermidade na 4ª vértebra, o Espírito Santo toque os seus ossos e você está curado em nome de Jesus. Coloque os seus 2 pezinhos juntos e dobre seu corpo como você não fazia antes, porque você já está curado em nome de Jesus. Você que tem dor de cabeça contínua, uma veia entupida em seu cérebro, Deus o Pai opera o milagre agora
e receba a libertação pelo poder do nome de Jesus. Nós liberamos cura, receba a tua cura, receba a tua libertação, receba graça e favor e principalmente receba o toque da paixão para ter um altar e criar uma atmosfera em sua casa. Deus abençoe. No meu canal no YouTube, Ministério Íntimo do Pai, eu tenho mais de 3.000 mensagens, principalmente sobre fé. E uma das mensagens que eu quero que você ouça: Jesus é aquele que cura. Cura divina é a agenda de Deus. A realidade da palavra muda qualquer realidade. Deus abençoe. Shalom pro teu coração. Viva Cristo. Glória a Deus. Você que recebe aí, escreve aí embaixo: eu recebo em nome de Jesus. Estamos acabando, apóstolo, obrigado. Também como é o nome do irmão ali? O irmão que veio junto. Fábio, obrigado. Fábio que trouxe o apóstolo. Pastor. Pastor Fábio, né? Teve onde ministrou ontem à noite, né? Em nome de Deus. Que Deus abençoe, pastor Fábio. Então, compartilhe no maior número de pessoas. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser. Tchau, tchau.